Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Provavelmente a gente vai entrar no nosso quinto e último bloco da matéria Planejamento Municipal, agora abordando um dos temas centrais da matéria, que é o Plano Diretor, instrumento básico da Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana, previsto lá no artigo 182 da Constituição de 88 e entre os artigos 39 a 42b do Estatuto das Cidades. Por gentileza, façam a leitura desses dispositivos. O objetivo geral do plano diretor, conforme o Estatuto das Cidades, vai ser sempre ordenar o desenvolvimento físico, econômico e social dos municípios de acordo com aqueles objetivos traçados ao planejamento municipal pela Constituição em seu artigo 182. Além do mais, nós temos sempre que traçar nos planos diretores objetivos específicos, contudo, estes vão depender sempre da realidade a ser transformada, daquilo que efetivamente nós temos que realizar naquele local para alcançar o objetivo maior de alcançar a função social da cidade e da melhoria da qualidade de vida, do bem-estar da população. Então, o plano diretor ele deve contemplar aspectos físicos, trazendo um conteúdo mínimo em sua carta, na lei em que foi aprovado. Então, deve prever, por exemplo, esse é um conteúdo mínimo, pessoal, que não é um rol taxativo, é apenas exemplificativo. Então, prevê a localização de equipamentos públicos, inclusive das ruas e avenidas. Então, se vai ser necessário fazer um alargamento ou não, onde que nós vamos traçar ruas, construir novas, reutilizar, fazer uma reforma, uma melhoria daquelas vias que nós já temos, onde é que vai ser instalado um estádio de futebol, um ginásio poliesportivo, a prefeitura, onde estarão localizadas as secretarias, os postos de saúde, os hospitais, as escolas, como é que vai ser feito o saneamento básico, onde é que nós vamos colocar uma lagoa de estação ou uma lagoa da estação de tratamento dessa água utilizada. Então, é necessário a previsão de um zoneamento dos edifícios privados e a alteração do uso do solo. Então, o plano diretor é quem deve estabelecer quais serão cada uma das zonas do município. Nas próximas aulas em sala, nós estudaremos essa ordenação do solo. Então, parcelamento, edificação e utilização compulsórios, que são instrumentos previstos já no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, o direito de preempção, por exemplo, que é um instrumento previsto no Estatuto das Cidades, que o plano diretor poderá fazer uso, que se trata de um direito de um ente público, da municipalidade, de ter preferência na hora da compra de um município ou de um bem imóvel, no intuito de alcançar os objetivos traçados no plano diretor. Então, se de repente Caio vai vender a Mévio um imóvel pelo valor de R$40 mil, R$50 mil, ou a municipalidade, no momento em que notar o registro desse provável negócio, pela mesma quantidade de recursos, ela terá a preferência de compra. Além do mais, a questão do direito de construir, limitado, por exemplo, pelas licenças conferidas pela municipalidade, pelo CREA, de construir. Depois da licença de construir, deve ser feita a análise por outros órgãos públicos da segurança, por exemplo, pelos bombeiros daquele prédio, para aí sim ser conferido o habite-se ou então o alvará de funcionamento do estabelecimento. Então, esse direito de construir ele acaba sendo limitado pela função social da cidade e da propriedade. Além do mais, ele deve prever sempre operações consorciadas. Então, como cada um dos órgãos e entidades do poder público, eles poderão trabalhar conjuntamente no intuito de melhorar essa distribuição física do município. O plano diretor deve contemplar ainda, por força do Estatuto das Cidades, aspectos sociais. Então, prevê a necessária melhoria da qualidade de vida, do bem-estar da população. Para isso, precisa ser debatido assuntos como a educação, a saúde, o saneamento básico, o lazer.
Inclusive, o José Afonso da Silva nos fala do dever do plano diretor de diminuir as distâncias, não apenas espaciais, mas também de tempo. Então, se o município tem um zoneamento físico adequado, se o município ele consegue atender ou precisa atender os anseios sociais, então, quando nós contemplamos o lazer como um aspecto mínimo para contemplar os aspectos sociais, então, para que o trabalhador tenha tempo de lazer, ele precisa dar uma maior eficiência no seu tempo de trabalho e principalmente no seu tempo de deslocamento até o trabalho. Então, se um trabalhador ele gasta 4 horas para chegar até seu local de trabalho e depois voltar para casa, muito provavelmente ele não terá mais tempo e disposição de realizar nenhuma atividade de lazer. Então, o município, diante da necessidade de um adequado planejamento urbano, ele deve sempre diminuir essas distâncias, sejam elas físicas, sejam elas de tempo. Uma melhoria, por exemplo, do transporte público pode, consequentemente, diminuir os congestionamentos e trazer esse ganho de tempo a toda a população. Aspectos administrativos que também devem, rol exemplificativo, estar contemplados no plano diretor, são os meios de implementação, como que esse poder administrativo ele poderá atuar na realidade para ajudar a melhorar a qualidade de vida. Então, além do mais, como que deve ser feita uma melhoria da gestão, da divisão de tarefas, então fazer essas mudanças institucionais para conseguir alcançar o objetivo geral do nosso plano diretor. Estudos preliminares. Também a esfera administrativa ela é responsável por contratar e dar sequência aos estudos preliminares do plano. Lembrando que esse estudo ele não precisa, na verdade, ele não pode ser um empecilho à edição do plano. Esses estudos eles devem acontecer sempre, eles não se encerram com a publicação da lei. Então, não se pode excusar o dever de ter um plano diretor porque ainda não foi cumprido os estudos mais complexos que deem base a esse planejamento. Além do mais, esse planejamento ele serve para fazer um diagnóstico da situação e tentar a partir dos objetivos específicos, conseguir melhorar essa realidade. O plano diretor ele deve sempre trazer em si também parte desse diagnóstico e traçar as diretrizes de como é que os objetivos serão alcançados, além, é claro, de dar os instrumentos necessários aos fiscais, à população, de se alcançar os objetivos previstos. Quando se trata do plano diretor, ele é lei, como a gente já falou, a Constituição assim deu a natureza jurídica ao planejamento, mas é uma lei de iniciativa do prefeito, do Poder Executivo Municipal. Então, de uma maneira descentralizada, ele vai fazer os estudos, vai haver um debate, de preferência um debate participativo, com a presença efetiva da coletividade, até se esboçar um projeto de lei que será apresentado à Câmara de Vereadores. Na fase legislativa, o projeto, é evidente, ele pode passar por emendas que venham a melhorar, venham a aclarar o projeto, embora a nossa doutrina recomende evitar emendas que vão alterar o sentido em si do planejamento urbano. Então, além do mais, o José Afonso da Silva ainda diz que é melhor um plano ruim do que nenhum plano, porque pelo menos o plano ruim ele vai trazer um mínimo de instrumentos e de objetivos a serem alcançados a partir desses instrumentos. Então, é melhor permitir essas emendas até que pelo menos respeite uma consonância lógica com um objetivo maior previsto no projeto de lei, do que reprovar esse projeto apresentado e o município continuar sem um plano diretor. Além do mais, vale notar que no Brasil não há uma proibição a atividades com base no projeto de lei ainda não aprovado. Isso quer dizer o quê? Se de repente em um bairro, sei lá, centro de Juazeiro, o plano diretor prevê que as calçadas deverão respeitar um recuo mínimo de 8 metros,
Se essa lei ainda não foi aprovada e alguém apresenta um projeto de construção de um estabelecimento, ele poderá ter concedido o seu direito de construir os seus alvarás necessários a fazer a obra. Mesmo que em um futuro próximo esse estabelecimento estaria contrariando as normas do plano diretor. Já para evitar esse tipo de situação, na Europa, países como França e Itália já prevêem que, enquanto houver a tramitação de planos urbanos, principalmente de planos semelhantes ao que o Brasil chama de plano diretor, há uma suspensão do direito de construir, de fazer ou não fazer no município, se essa proposta de atividade, se esse empreendimento vier a contrariar o projeto em debate no Legislativo, e isso vem numa tentativa de minimizar prejuízos a toda a população. Então, ficamos por aqui, pessoal. Prazer estar com vocês. Peço desculpas de o conteúdo não ter sido ministrado em sala de aula, mas acredito que foi bastante produtivo a nossa gravação. Então, muito obrigado pela atenção. Todas as dúvidas, eu estou disponível para saná-las, seja no meu e-mail, está no início da apresentação dos slides, seja pessoalmente nos corredores e em sala de aula. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.